Que a graça e a paz do Senhor reine em nossas vidas, amém? É uma imensa alegria estar na casa do Senhor e nos importarmos e gostarmos de servir a Deus. Isso é maravilhoso, isso é um privilégio que Deus nos concede. Assim, em comunhão, adorando a Deus com tantos louvores, tantos hinos, com a meditação da palavra, tanta palavra do Senhor que foi lida aqui, que impacta direto os nossos corações. E é maravilhoso estarmos na casa do Senhor reunidos como igreja de Cristo, porque o Senhor nos fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É um momento tão maravilhoso na nossa vida. Amados, na quinta-feira da semana passada, eu quero dizer a quem não veio aqui na vigília que perdeu. Aqui estivemos, foi uma vigília da igreja dirigida pelos jovens. Aqui estivemos terceira idade, adultos, jovens, adolescentes. Que o Senhor Deus continue abençoando o irmão Wilson Douglas, toda a liderança dos jovens, dos adolescentes, todos que participaram, contribuíram direto e indiretamente para que essa vigília acontecesse. E é muito importante que tenham mais dessas vigílias. Foi um momento maravilhoso em que nós oramos ao Senhor, em que a palavra de Deus foi ministrada, em que nós saímos em pequenos grupos para compartilhar a palavra do Senhor, dentro daquilo que foi ministrado aqui, a palavra de Deus. A irmã Fernanda esteve ministrando, quase que eu falei Felipe, mas ia dar mais ou menos a mesma coisa, são 2 em uma só carne. E foi um momento maravilhoso. Teve um momento de confraternização, um momento de diversão, foi maravilhoso. Irmãos, a vigília fez assim, acabou rapidinho. Eu espero que os jovens programem outras, não só os jovens, também a terceira idade, os adolescentes, toda a igreja se envolva, porque é maravilhoso estar na casa do Senhor, orando. E falando em oração, nós depois vamos retornar com um local ali que o pessoal pode colocar o seu pedido de oração ali. Então, coloque o seu pedido de oração, coloque o seu nome, porque depois nós estaremos orando pelos seus pedidos. Pretendemos fazer isso, assim, por semana, né? Colocou, aí chega um dia a gente ora, retira aqueles pedidos, e aí novos pedidos estarão ali. Então, que o irmão, de repente, não tem condições de estar aqui, mas vai estar no domingo, então escreve no domingo mesmo, coloca ali o seu pedido, coloca o seu nome para nós estarmos orando por vocês. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu convido a igreja a se colocar em pé, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos todos ler juntos? Lendo ali na tela para manter a mesma versão. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus, que a Tua palavra encontre morada em nossos corações, e que ela nos leve, Senhor Deus, a ter prazer, a ter alegria em testemunhar do Senhor Jesus Cristo, em anunciar a morte, a salvação que Ele nos concede, para, Senhor Deus,
assim estarmos vivendo o Evangelho conforme Tu queres. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. A igreja pode sentar. Amados, eu não vou pregar sobre a ceia, mas Deus me incomodou, nesse versículo, o anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Isso foi feito na ceia. Jesus Cristo participou ali no momento da Páscoa, na última ceia. Ele ensinou aos discípulos, ele conversou. E Paulo aqui, rememorando tudo o que tinha acontecido, Paulo faz essa afirmação. Que afirmação principal, que afirmação maravilhosa, vindo do trono de Deus para cada um de nós. Qual é a finalidade? Qual deve ser o ministério? O que deve pulsar em nossos corações? Anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha. Aí alguém fala assim, não, mas foi Paulo que falou, não foi Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, na grande comissão, falou isso. Ide por todo mundo, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, porque eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados, nós precisamos, para que tenhamos um relacionamento, para que tenhamos realmente uma vida que glorifique o nome do Senhor Deus, ocupar a nossa mente, ocupar o nosso sentimento, a nossa vontade, em anunciar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. No domingo, se eu não me engano, o irmão Ricardo fez um desafio, né? Que nesse período de missões, que a gente busque evangelizar, anunciar o Evangelho para uma pessoa. Amados, anunciar o Evangelho deve ser a nossa prioridade. Anunciar através da nossa vida, anunciar através da nossa palavra, e nos prostrarmos diante de Deus, clamando a Deus a capacitação vinda dos altos céus, pelo Espírito Santo, para que Ele coloque a palavra dEle na nossa boca, para que nós possamos ter misericórdia, compaixão de tantas pessoas que estão indo para a perdição. Amados, isso precisa nos constranger, mas mais do que isso, isso precisa se tornar um amor tão grande na nossa vida, que nós possamos olhar para as pessoas que passam por nós e ficar tomando conta para ver se existe alguma expressão, se o Senhor Deus não coloca alguma coisa no nosso coração para nós falarmos com ela. Amados, essa é a vontade de Deus. Vocês sabem uma maneira que promove alegria no céu? Em Lucas 15, 7 diz: a alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Amados, então tem como nós aqui na terra promovermos a alegria nos céus, e a alegria nos céus é alegria no nosso Deus, é alegria nos santos anjos. A nossa vida deveria ser vivida dessa forma aqui, buscando
promover alegria nos céus. Mas nós nos ocupamos demais com tudo o que é a nossa necessidade aqui. Esquecemos, nos distraímos do que a palavra do Senhor diz aqui. A ceia que nós celebramos todos os meses, o motivo dela é para nos lembrarmos que nós precisamos anunciar, viver o Evangelho, ter prazer, amar, ter alegria, não ser encargo, mas ser uma satisfação. Porque no momento em que nós vivemos e anunciamos o Evangelho, e um pecador se arrepende, quanta alegria há nos céus. Será que nós temos pensado isso no nosso dia? Será que nós temos buscado? Amados, mas esse anunciar o Evangelho que está se referindo aí, não é vir aqui no púlpito, não. É com o nosso testemunho. É com o nosso estilo de vida. Nós somos salvos para viver aqui na terra, mas viver em função do reino dos céus. Por isso que nós somos transformados. E quando nós olhamos aqui a ceia indicando a morte de Cristo, em que Ele sacrificou a sua vida na cruz, no nosso lugar, em que Ele verteu o seu sangue naquele Calvário. De repente o texto passa assim, e a gente nem pensa um pouco. Ali na cruz, antes de Jesus Cristo entregar a sua vida, Ele deu um brado: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que significa isso, amados? Naquele momento, todos os nossos pecados estavam sobrecarregando, estavam fazendo o Senhor Jesus Cristo sofrer, padecer. E por isso Ele deu esse clamor. Mas isso foi prova de amor de Deus, do Senhor Jesus Cristo por nós. E como nós temos retribuído? Quantas vezes nessa semana, vamos botar no mês, nós já anunciamos o Evangelho para alguém? Nós já testemunhamos do Evangelho para alguém? Como eu disse, não é do púlpito o ide do Senhor Jesus Cristo. O ide do Senhor Jesus Cristo é na nossa vida. Ah, amados, de repente alguém vai falar: pastor, mas eu não tenho vocação. Ah, mas eu não sei teologia. Mas eu não tenho esse estudo profundo da palavra de Deus. Não precisa. O que precisa no coração que já tem o amor do Senhor Deus é arder, é fazer com que esse amor busque a crescer cada vez mais, porque isso sim é a nossa tarefa. Isso precisa estar tão enraizado em nós para que nós tenhamos alegria, tenhamos felicidade, porque o anunciar e o Evangelho não pode ser sobrecarga. Ele pode nos trazer sofrimento, mas o anunciar não pode ser sobrecarga. Deve ser como alegria, com satisfação, movido pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Ah, pastor, falar é muito fácil. Sabe o que acontece, amados? Nós temos orado pouco. Jesus Cristo, antes de se entregar na cruz por nós, quando Ele foi no Getsêmani, Ele estava caminhando logo depois da última Páscoa, a celebração da Páscoa, que foi a ceia.
ele saiu com os discípulos, chegou no Getsêmani, ele colocou deixou os discípulos lá, mandou os discípulos sentarem, mas levou Pedro, Tiago e João com ele. Sabe para quê? Para orar. E diz a palavra de Deus que quando ele estava caminhando, indo, em Marcos diz, veio um grande pavor. Ele teve pavor e angústia, porque ele estava sentindo ali o que iria acontecer lá no Calvário. Ele estava sofrendo. Mateus fala das 3 vezes com mais detalhe, porque nós, quando pensamos e lembrando, eu mesmo, quando lembrava desse texto, antes de ler mais, eu raciocinava como esse, se possível, passe de mim esse cálice que Jesus Cristo tinha falado uma vez. Não, ele falou 3 vezes. Ele foi com os discípulos para que eles estivessem junto com ele orando. Mas quando ele se agoniou, ele deixou os discípulos, os 3 discípulos, e foi mais além. E ali ele falou com Deus. Mateus, Marcos e Lucas referem-se a isso. Marcos fala do pavor. Mateus fala do sofrimento, da angústia. Marcos entra com pavor para nós entendermos o que estava se passando com Jesus Cristo. Ele sabia o que viria sobre ele. E Lucas faz um relato um pouco diferente, mas que completa a nossa compreensão. O pavor, o sofrimento de Jesus era tanto que diz Lucas que Deus mandou um anjo para consolar, para confortar. Porque nesses 3 textos mostra que Jesus Cristo não pediu isso uma vez, pediu 3, porque ele foi lá, orou assim, pediu, quando ele voltou para os discípulos, eles estavam dormindo. Aí ele repreendeu, falou, voltou de novo. E diz a palavra de Deus que ele falou as mesmas palavras. Quando voltou na 2ª vez, os discípulos estavam dormindo. Ele foi lá e fez a mesma oração. E Lucas fala lá no capítulo 22 que Deus mandou o anjo para confortar. E sabe o que aconteceu depois? O sofrimento era tão grande que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Quando ele fala aqui, em 1 Coríntios 11, no versículo 26, Paulo está falando, anunciar a morte do Senhor é para nós estarmos com esses eventos vivos na nossa cabeça. O Senhor Jesus Cristo sofreu por mim, por causa dos meus pecados. Eu preciso amar o Senhor Jesus Cristo de tal forma de eu não me conformar de ficar um dia sem anunciar a morte do Senhor Jesus. Ah, amados, aí que nós vemos que como nós temos falhado. Aí muitas vezes a gente fala assim, não deu tempo. Não, eu não estou preparado. Jesus foi orar. E ele não foi orar sozinho. A importância, amados, de nós estarmos aqui juntos, orando, clamando ao Senhor, para que nos capacite, para que aumente o nosso amor, para que nos dê condições de olhar para os perdidos e amá-los como Deus nos ama. Como o amor de Deus está no nosso coração. No momento em que nós nos convertemos em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração. Para não termos dúvidas de que Deus nos ama primeiro, nós vemos aqui no 1 João capítulo 4, versículo 7, olha o que diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido e conhece a Deus. Percebeu? Esse amor que fala aqui é o amor ágape. Qualquer que ama é nascido de Deus. Então não tem como o ser humano
ter esse amor de Deus sem receber Jesus Cristo como Salvador. Não tem como. E lá no versículo 19 diz assim: nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Não tem condições de um ser humano conseguir amar a Deus com esse amor, se antes não tiver recebido esse amor primeiro. Em Romanos 5:5, a palavra de Deus nos mostra como tudo isso acontece, como nós devemos amar o Senhor dessa maneira. Diz assim a palavra do Senhor: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ah, amados, se nós já temos o amor de Deus, por que esse amor de Deus que já está em nós não nos faz ter prazer em viver o Evangelho, em anunciar a morte do Senhor? Nós vimos em 1 Coríntios 11:26, até que Ele venha. Nós fazemos a ceia por mês. Mas sabe por que nós fazemos a ceia por mês? Porque é o momento que nós nos lembramos, reavivamos os nossos pensamentos do sacrifício que Cristo fez na cruz no nosso lugar. Oração. Paulo, ele nos faz uma orientação interessante. No capítulo 6, versículos 18 e 19, diz assim: Paulo fala sobre a armadura, Paulo fala sobre a luta, a nossa luta contra os principados e potestades. Ele fala da armadura de Deus. Mas olha o que ele fala depois: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aí ele acrescenta: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Sabe o que ele está falando aqui? Paulo, o homem que disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Deus. Ele está pedindo o povo de Deus para orar por ele, para que a palavra de Deus esteja na boca dele, dessa maneira. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o Evangelho de Deus. Por isso, amados, nós não precisamos ser doutores em teologia. Nós não precisamos saber tudo. O que precisa ter no nosso coração é fazer com que esse amor de Deus, que já está no nosso coração, possa crescer de tal forma que comece a influenciar as nossas prioridades, o nosso estilo de vida e a nossa alegria para viver o Evangelho e anunciar a palavra de Deus. Quando nós colocamos isso em oração, quando nós nos aquebrantamos diante do Senhor Deus, quando nós, com o desejo que o amor que Deus colocou em nós possa crescer de tal forma, de tal maneira, aí nós vemos aqui outra orientação que Deus dá através do apóstolo Paulo. Ele falando aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 9, antes ele faz muitos elogios.
E aí ele diz assim no versículo 9, capítulo 1, Filipenses: e peço isto, que o vosso amor abunde mais e mais em ciência ou discernimento, e em todo o conhecimento. Sabe o que ele está falando aqui? Que ele está orando a Deus, pedindo a Deus, que faça o amor de Deus que já estava no coração dos filipenses, crescesse cada vez mais de tal forma a influenciar o discernimento deles, de tal forma a influenciar o conhecimento deles, para que eles fossem capacitados a, quando estarem diante de Cristo, estarem sem reprovação, apresentando coisas maravilhosas. Diz aqui o versículo 11: cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amados, vocês sabem qual é a forma que um não crente glorifica mais a Deus? Ele pode dar glórias a Deus, sim, mas a forma que ele mais glorifica a Deus é quando ele recebe Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Ele glorifica a Deus e ele promove a alegria nos céus. Será que isso tem sido a nossa prioridade? E isso vai funcionar na nossa vida, sabe como? Quando o amor de Deus, que foi derramado pelo Espírito Santo no momento que nós nos convertemos, começa a crescer, porque nós estamos querendo que ele cresça. Porque nós estamos clamando ao Senhor, pedindo isso. Porque nós estamos incomodados com as pessoas que estão indo para o inferno. Porque nós estamos incomodados em não estar conseguindo fazer aquilo que Deus quer e não estarmos conseguindo fazer com que todos os dias os céus se alegrem, regozijem, por causa da ação do amor de Deus na nossa vida. Ah, meu amigo, a você que ainda não tomou essa posição diante de Deus, entenda o sofrimento de Jesus Cristo na cruz por causa de nós, mas também por causa de você. E não deixe que esse sofrimento na sua vida seja em vão. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, antes que seja tarde. Eu convido a igreja a se colocar em pé. E eu vou estar orando a Deus, representando cada um de vocês. Me representando, mas representando também cada um de vocês e a toda a igreja que está acompanhando pelas mídias. Pai de amor, perdoa-nos, ó Senhor. Pai, entendemos pela Tua palavra que nós não temos vivido como Tu queres que nós vivamos. Eu entendo, Senhor Deus, que Tu queres que nós promovamos alegria aí nos céus, ó Pai. Que isso seja uma prioridade na nossa vida, Senhor Deus. Eu sei que de repente naquele momento que nós estamos trabalhando, eu sei que naquele momento que alguns estão dirigindo porque é a sua profissão, alguns estão de segurança, alguns estão em alguma sessão ou fazendo qualquer outra coisa porque precisa fazer. Pai, eu creio que ali naquele momento, se nós estivermos comprometidos, se nós estivermos amando como Tu queres que amamos, se nós estivermos preocupados em ser instrumento de salvação de vidas, eu creio, Senhor Deus, que Tu vai fazer com que o nosso agir, com que a nossa atitude seja a proclamação do Teu Santo Evangelho. E as pessoas virão a nós,
trazidas pelo Teu Espírito Santo, para nós orarmos por elas, para nós darmos uma orientação. Mas também, Senhor Deus, a necessidade de nós querermos anunciar, proclamar o Teu Evangelho, tendo um prazer, uma alegria tão grande. Senhor, nós vamos promover alegria no Teu coração. Nós vamos promover alegria nos céus, Senhor. Pai, nos incomode todo dia, Senhor Deus. Seja na hora que nós deitarmos, seja na hora que nós acordarmos, seja na hora que estivermos dirigindo, seja na hora que nós estivermos em qualquer lugar. Que o Teu amor crescendo em nossos corações, que nós fiquemos planejando como viver, como anunciar o Teu Evangelho, Senhor Deus. Para que as pessoas sejam transformadas pelo Teu poder. Entendendo, Senhor Deus, que a capacidade não é nossa, meu Pai, mas é a ação do Teu Espírito Santo na nossa vida. Que no abrir de nossa boca, assim como Paulo falou, o Teu Espírito nos use para a glorificação do Teu santo nome. Senhor, faça isso com nós que estamos aqui e com todos que estão ouvindo essa palavra, Senhor. Mas também, Senhor Deus, toca profundamente no coração daqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para que venham fazê-lo o mais depressa possível. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém.